Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ver aqui? Bom, vamos esperar ali mais uns 2 minutinhos para quem for entrar conseguir e a gente já dá início aqui no nosso workshop, tá bom? Boa, tá chegando bastante gente, assim que é bom. Boa tarde, pessoal. A gente está só esperando mais um pouquinho para quem se registrou conseguir entrar, tá bom? Aí a gente já vai dar início. Bom, galera, podemos começar, então vamos dar início. Acho que já entrou boa parte do pessoal que se inscreveu, então vamos começar assim, a gente não perde tempo aqui do nosso treinamento. Primeiramente, vou me apresentar, eu sou a Bruna, alguns já me conhecem, sou especialista de CS aqui na Edrone, eu sou especialista de alguns que estão aqui no chat, que eu já vi. Para quem não me conhece, muito prazer. Sou eu que vou conduzir o nosso workshop de hoje. E o assunto que a gente vai trabalhar, né, vai ser sobre segmentação, um tópico super importante, né, que sempre conversamos nas nossas reuniões. Então, hoje a ideia é mostrar na prática como que fazemos esses filtros de segmentação, onde eu posso utilizá-los e mostrar a mãos na massa, né? A gente tem bastante conteúdo, a gente tem artigos que falam sobre isso, temos webinars que já foram feitos falando sobre a teoria, mas a ideia hoje é fazer aqui algumas segmentações junto com vocês, porque eu sei que surgem bastante dúvidas referente a esse assunto. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Vou abrir uma conta Edrone. Aí vocês confirmam para mim se está aparecendo, tá, gente? Deixa eu dar início aqui. Ó, vocês estão conseguindo ver minha tela? Show, pessoal. Então, abri aqui um CRM, né? A carinha do nosso CRM, que todo mundo já conhece. Primeiramente, aonde eu vou para conseguir ver os meus contatos de forma segmentada. Então, não somente para fazer envios, mas também para analisar como está a minha base. A gente vem aqui na nossa aba em clientes, em contatos, e já vai abrir aqui para mim uma visão dos meus clientes separados por engajamento. Então, aqui já vem uma segmentação, né? Olhando para a interação que os meus clientes têm com as minhas comunicações. Então,
essa conta que a gente está usando de exemplo aqui, a gente consegue ver, né, a divisão de 68 contatos engajados, então são 68 contatos que interagiram com alguma das comunicações feitas pelo e-commerce nos últimos 180 dias, e temos o restante em não engajados, que são pessoas que estão sem interagir, então são pessoas que estão sem abrir os e-mails, as automações, são pessoas ali que eu preciso trabalhar estratégias para reengajar. Nessa parte aqui da minha aba, é legal que a gente consegue filtrar, tá? Essa divisão por engajamento de acordo com o período. Então, a gente tem até uma recomendação que o próprio sistema já traz aqui para mim, falando onde em qual e-commerce, em qual segmento é recomendado cada período de engajamento, né? A gente sabe que não são todos os segmentos que vão trabalhar um período de engajamento curto, de 30, 60 dias. Temos alguns que trabalham períodos maiores, né, como de 180 dias, que o ciclo de compra é maior, são produtos com durabilidade maior. Então, aqui vocês vão conseguir filtrar o engajamento de acordo com o período do e-commerce de vocês. E uma vez que atualiza esses números aqui, eles vão atualizar também, tá bom, pessoal? Mas agora vamos para a parte importante, que é o que vamos falar aqui na nossa reunião, que são os segmentos que eu consigo criar na Edrone. Então, como que isso funciona? O que eu posso fazer com esses segmentos? Dentro da minha aba Contatos também, aqui na parte superior, eu passei de engajamentos e eu vim para segmentos. Quando vocês abrirem a conta de vocês vão ver que está separado em duas partes, em seus segmentos, que são aqueles que vocês já criaram. Caso você não tenha criado nenhum, aqui não vai aparecer nada. E temos os segmentos pré-definidos, que isso todas as contas têm, que são segmentos que a Edrone cria para a gente. Divisões que são interessantes vocês olharem para analisar a base de vocês. Então, vamos olhar aqui para esse segmento pré-definido de novas perspectivas. Eu tenho uma visão de quantos contatos eu tenho dentro desse segmento, um comparativo nos últimos 30 dias. Então, aqui, ó, eu vejo que está verdinho, e esse 4,76% significa que nos últimos 30 dias, então no último mês, esse segmento aqui, ele cresceu quase 5%. E esse é um ponto até muito legal de destacar sobre os segmentos que a gente consegue criar aqui na plataforma, é que eles vão ser atualizados automaticamente. Então, você não precisa vir aqui e atualizar. Uma vez que eu crio um segmento, todo contato que se encaixar nos filtros que eu defini vai entrar automaticamente aqui para essas caixinhas que eu criei. Então, quando eu clico aqui na minha caixinha em pré-visualizar, eu consigo entender o que esse segmento tem dentro. Então, quem são essas pessoas que eu segmentei, né, da minha base? E aqui, nesse segmento pré-definido, que eu falei que todas as contas possuem, temos pessoas engajadas, ou seja, são aquelas pessoas que estão interagindo com o meu e-mail, né, que é aquilo que a gente viu anteriormente, inscritas na minha base, mas eu filtrei quem não comprou qualquer produto pelo menos uma vez a qualquer momento. Ou seja, o que isso quer dizer? São pessoas que se inscreveram, estão engajando com as minhas comunicações e nunca compraram nada comigo. Então, é uma oportunidade ali, né, de primeira compra muito legal. E como eu falei, isso daqui é atualizado automaticamente. Então, toda pessoa nova que entrar, se hoje entrar uma pessoa nova aqui nesse e-commerce e ela não fizer uma compra, automaticamente ela já vai vir aqui para minha caixinha de novas perspectivas. Dou uma olhadinha aqui no chat, não tem nenhuma pergunta. Pessoal, eu esqueci de falar que dúvidas vocês podem mandar aqui no chat, que no final do workshop a gente vai passar, tá? Por todos os pontos que forem mandados daqui. Bom, dando continuidade, então, gente, como eu falei, aqui temos os segmentos pré-definidos, a gente consegue olhar, né, dentro de cada um deles, o que significam. Então, é aqui onde eu entendo quem são as pessoas da minha base que estão aqui,
por que que eu filtrei essas pessoas, o que que isso quer dizer. Então, a gente consegue ver. Se vocês veem que dá para a gente colocar muitos filtros em um segmento só. Agora vamos aprender a fazer isso, né? Como que eu crio um segmento? Como que eu coloco esses filtros? Aqui essa conta que eu estou usando de exemplo, ela já tem alguns segmentos criados, mas vamos aqui criar um segmento juntos para vocês entenderem como que a gente faz essa segmentação de contatos, depois como a gente utiliza. Então, primeiramente, eu tenho aqui o meu botãozinho amarelo, indicando que aqui eu posso criar um novo segmento. E aqui, o primeiro passo que eu tenho, escolher com quem que eu vou falar. Então, vou trabalhar uma estratégia de reengajamento, trabalho ali os não engajados. Quero trabalhar uma estratégia somente com o pessoal que está engajando da minha loja, tem como eu filtrar aqui também por engajados. Mas no caso, vamos trabalhar engajados e não engajados, que a gente quer englobar todo mundo. E ali, pessoal, eu vou trazer filtros. Então, aqui é onde eu vou definir o que eu quero que esses contatos possuam para fazerem parte aqui da caixinha que eu estou criando. Então, como a gente está falando muito de SMS, eu vou mostrar para vocês uma segmentação que a gente consegue fazer para entender quanto que a minha base tem de número de telefone. Isso, acreditem, é muito, muito importante, porque às vezes a gente tem ali elementos de inscrição que não tem a possibilidade do meu cliente colocar um número de telefone. Então, não todo mundo na minha base está entrando com o número de telefone. É importante eu saber isso. E aqui eu venho em filtros, telefone, informação disponível ou sem informação. Então, por exemplo, quero ver aqui quantas pessoas estão cadastradas na minha base e não possuem a informação do telefone. Vou calcular os contatos e olha só, a gente consegue ver que dentro desse e-commerce, grande parte dos contatos, né, eles estão, porque é um e-commerce pequenininho com poucos inscritos, pessoal, que eu peguei aqui. Então, grande parte dos contatos são esses 235 e eles estão na base sem o número de telefone. Então, já é um ponto importante para eu trabalhar ali uma estratégia de captar telefone do pessoal, mas isso é outro assunto. Voltando aqui para a segmentação, uma vez que eu tenho ali o resultado que eu quero, eu já consegui visualizar, eu posso salvar esse segmento. E ali eu começo contatos sem SMS. Sem SMS não, opa, sem telefone. E aí eu salvo esse segmento. Por que que é importante eu salvar? Porque se eu vou trabalhar uma estratégia para captar o número de telefone dos meus clientes, é legal que eu consiga visualizar se isso está tendo resultado ou não. E aonde eu vou visualizar se isso tem resultado? Aqui, ó, gente, nesse percentual que aparece para mim. Então, aqui eu vou conseguir ver o impacto das estratégias que eu estou tomando frente ao segmento. Vai aparecer se aumentar ou se diminuir. Agora, outro ponto legal que a gente consegue fazer na segmentação, eu diria até o mais importante. A gente vai trazer segmentos para filtrar os envios que eu faço. Se eu falar tudo para todo mundo, vai chegar uma hora que os meus contatos talvez fiquem saturados, talvez não abram mais os meus e-mails, porque eles estão recebendo conteúdos que não é do interesse deles. Então, é muito importante que eu não sempre faça disparos para minha base inteira, e sim eu segmente também. Óbvio, gente, vai ter disparos que eu vou contar para todo mundo. Estou trabalhando um frete grátis no site inteiro, vou contar isso para todo mundo. Eu tenho um super lançamento no meu site, vou contar isso para todo mundo. Só que se eu quero falar cuidados com um produto específico, talvez isso não faça sentido para grande parte da minha base. E é ali onde vai fazer sentido eu trabalhar os filtros de segmentação para os envios. Então, eu vou mostrar aqui para vocês quais as possibilidades que a gente tem de filtro, tá, gente? Essa loja que eu estou utilizando como exemplo é uma loja de produtos de cozinha, tá? Então, vocês vão ver que aparecem nomes aqui para gente.
de cozinha, até os segmentos que já estavam criados, né? Cantinho do café, tudo isso são produtos de cozinha. Bom, eu consigo filtrar de acordo com os interesses do meu público. Então, eu quero ver pessoas, eu quero filtrar pessoas que visualizaram, ao invés de eu trabalhar com qualquer produto, eu posso trabalhar com um produto específico, gente. Então, como eu falei, eu quero falar de cuidados com o produto, é aqui aonde eu vou filtrar as pessoas que visualizaram esse produto que eu quero trabalhar. Então, aqui eu consigo selecionar, ó, quando a gente tem o feed, importante aqui, ter o feed de produtos integrado na plataforma, vai aparecer todos os produtos que eu tenho disponível no meu site, e aí eu consigo selecionar mais de um, tá? No caso, eu vou trabalhar com categorias que vai englobar mais pessoas. Então, por exemplo, pessoal, a gente vai trabalhar aqui. Bom, a gente já tem aquele ali pronto, vamos fazer o de Cantinhos do Café mais uma vez. Então, pessoas que visualizaram a categoria Cantinhos do Café. E eu posso trazer mais do que as pessoas que só visualizaram, eu posso trabalhar também as pessoas que compraram. Deixa eu trazer aqui, compraram o Cantinho do Café. Pessoas que adicionaram ao carrinho o Cantinho do Café. Então, agora eu tenho todas essas pessoas aqui. Eu vou carregar para entender quantos contatos eu estou falando. Vai salvar aqui a minha visualização. O que seria legal no caso desse segmento? Vou mandar ali um conteúdo sobre decoração, sobre ideias para o seu cantinho de café. Que, gente, é super, super legal, né? A gente usar as nossas newsletters para levar conteúdo informativo também, né? Não só falar de maneira comercial com os meus clientes, mas também levar assuntos relevantes. E aqui deu para mim apenas um contato, a gente vai salvar, né, o segmento. E aí eu gosto de colocar assim, né, interessados, e aí no filtro que eu criei, né, no caso é em Cantinho do Café. Então, salvei esse meu segmento. E agora, o que eu faço com esse segmento que eu salvei? Agora vai ficar legal, pessoal. A gente vai vir aqui nas nossas newsletters e eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar uma de rascunho, né, para a gente não precisar criar do zero. Aonde que eu seleciono dentro das minhas campanhas de newsletter com quem que eu vou falar. Porque é aquilo que eu falei. Não tudo faz sentido eu mandar para todo mundo, né, pessoal? Então, aqui, ó, tem uma newsletter que já foi criada. A gente sabe que depois do design eu passo pela minha configuração, então eu escolho o meu domínio não, perdão, o meu remetente, o assunto, e o próximo passo é o público. E é aqui que está com quem que eu vou falar, quem que eu quero mandar esse meu conteúdo. Então, eu tenho a possibilidade de falar com todo mundo, e ali eu consigo selecionar se eu quero falar somente com os engajados, se eu quero falar com engajados e não engajados, ou se eu quero segmentar. E aqui vai abrir para mim aquela aba que a gente, aquela igualzinho, né? Aquela aba que a gente estava antes, onde eu consigo ver os meus segmentos e os segmentos pré-definidos também. Então, no caso, a gente vai vir aqui em seus segmentos e vamos escolher aquele que a gente criou. Então, ó, aqui, cliente com interesse em cantinho de café. Selecionei. Eu vou enviar essa campanha de newsletter apenas para esse segmento. Se fosse o caso de eu querer criar, tive uma ideia enquanto eu estava criando a minha campanha, não quero sair aqui do design, quero fazer tudo em um lugar só, tem como também eu vir aqui em novo segmento e vai automaticamente abrir a minha guia de contatos novamente e te convidar para você criar um segmento do zero, tá, pessoal? Então, é importante a gente saber, dentro da minha aba de newsletter, quando eu vou fazer o envio aqui em público, ao invés de enviar para todos, eu vou segmentar e aqui vai aparecer para mim todas as caixinhas de segmento que eu criei. Gente, são inúmeras as possibilidades, tá? Eu posso criar infinitas caixinhas, eu posso trazer diversos filtros dentro das minhas caixinhas. Então, cliente que nunca comprou,
cliente que comprou comigo há 60 dias e não retornou na loja, tem como, então quero trabalhar recompra. Então, são várias as possibilidades, tá? Para a gente olhar para a nossa segmentação. Então, tanto filtrando de acordo com o interesse do meu cliente, então, produtos e categoria que eles se interessaram, para eu fazer recomendações de outros produtos que eles possam se interessar, para eu mandar informação, conteúdo, né, que eu falei informativo também é muito legal, mas eu também posso segmentar com um objetivo mais comercial, digamos, né? Então, para incentivar a recompra, tem essa possibilidade também, ou aquele segmento pré-definido que a gente viu no começo, que são pessoas que estão engajadas na minha base e nunca compraram. Então, ali eu tenho uma super possibilidade, né, de ter um novo cliente, de convidar eles a comprarem na minha loja. Então, é muito legal explorar ali a aba de segmentação. Por último, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente consegue trazer a segmentação dentro do SMS também, tá? O Dia dos Pais se aproximando, ali segmento moda, que trabalha com feminino, com masculino, é uma super oportunidade de segmentar ali para o público masculino e mandar SMS apenas para esse público. Então, a gente consegue segmentar os disparos SMS de newsletter. Como que eu faço isso? Eu estava ali nas minhas campanhas newsletters, agora eu venho nas minhas campanhas SMS. No momento que eu vou criar a minha campanha, então a gente está usando, né, ali o exemplo do Dia dos Pais. Gente, falta menos de um mês. Eu descobri isso agora, que falta menos de um mês. E eu sempre deixo para a última hora. Então, ó, já a dica para quem deixa de última hora igual eu. Vai atrás de presente para o seu pai. Então, o Dia dos Pais está chegando. Use o cupom. Vamos usar aqui um Edrone Pai 20. E aí, o link da minha loja. Então, no caso, eu vou colocar aqui Edrone. Ponto. Só vou ter que colocar. Opa. Então, galera, ó, eu consigo já criar aqui a minha campanha usando esse exemplo de Dia dos Pais. E aí, em vez de mandar para todo mundo, eu mando por um segmento. A mesma coisa que nas minhas campanhas de newsletter, quando eu vou aqui em segmentar, vai aparecer para mim, para eu selecionar entre os segmentos que eu criei, tá, pessoal? No caso, aqui a gente já tem um ponto importante. Talvez eu tenha mais contatos no momento que eu uso esse mesmo segmento em campanhas de e-mail, porque não são todos os contatos que entraram na minha base com telefone. Então, a gente tem o exemplo daquele cliente que se inscreveu pelo footer, e ali no footer eu só estou pedindo para ele se cadastrar com o e-mail, não sei o telefone dele. Então, essa pessoa, automaticamente, ela não vai receber um SMS. Então, não se assustem, tá? Se aparecer menos gente aqui no momento que eu escolho o segmento, normalmente a gente tem mesmo mais e-mail do que SMS, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu selecionei um qualquer, mas aqui eu seleciono o público que eu quero mandar e eu faço o envio. É muito, muito fácil, gente. Vale muito a pena testar, principalmente nessas épocas especiais, usando o Dia dos Pais, né? Mas o ano todo, se a gente for procurar, tem. Então, depois do Dia dos Pais, a gente já vai se aproximar ali do Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, e é muito legal a gente segmentar de acordo com o interesse. Eu consigo ver o que o meu público está visualizando. É uma super oportunidade de eu criar campanhas e conversar com eles. Ainda mais olhando aqui na perspectiva do SMS, né? Que é uma mensagem curtinha e assertiva. Eu quero que o meu cliente bata o olho, ele vai saber que é a minha marca, né? Porque vai aparecer ali o meu nome, posso
Se eu tiver algum slogan da marca, eu posso colocar aqui também. Mas, ó, já estou trabalhando um cupom para o Dia dos Pais, já vou falar o cupom aqui no SMS. Eu já filtrei o pessoal que tem interesse, é o pessoal que vai receber. E é ali mais uma possibilidade que a gente tem de conversão. Eu vou entrar aqui no nosso chat, gente, para eu ler as perguntas, tá? E aí, eu não vou parar de compartilhar, porque se for alguma pergunta que eu mostro aqui dentro da plataforma, eu já tiro a dúvida aqui. E só um ponto legal para contar, a gente tem um e-book, tá, gente? Gratuito sobre segmentação. Ele está disponível no nosso site para vocês baixarem. E lá tem muitas ideias de segmentos, mas eu vou ser muito sincera com vocês, as ideias surgem quando a gente está ali brincando com os filtros, é que vão surgindo novas ideias e a gente vai testando, vai testando. Quanto mais você segmentar, mais ideias de segmentos para criar vão surgir, pessoal. Boa, deixa eu ver aqui o chat. Dá para cadastrar contato direto na iDrone como se fosse manual? Não, você vai precisar, a pessoa vai precisar se inscrever mesmo, porque ela precisa, né, aceitar ali os termos de acordo com a LGPD. O que você consegue fazer é importar um contato. Então, ele não vai seguir aquele fluxo natural, digamos, né, de novo contato que vai receber a newsletter de boas-vindas, mas aqui a gente consegue importar, você consegue importar somente um contato aqui na nossa aba de clientes, a gente vai em importação, e importante, pessoal, que o formato seja em CSV, tá? E a importação, ela é muito fácil de fazer, ela é super intuitiva, gente. No momento que eu carrego a planilha aqui de contatos, eu vou selecionar, por exemplo, eu fiz uma planilha coluna A, nome, coluna B, e-mail. Assim, vai aparecer aqui para mim, para eu selecionar o que cada coluna quer dizer. Na minha interface no menu campanhas não aparece a opção de newsletter. Larissa, você diz aqui dentro do CRM, vou pedir para você entrar em contato com o chat, tá? Porque aí a gente vai precisar olhar diretamente na sua conta, porque deveria aparecer sim, tá? Aqui o menu deveria aparecer desse jeitinho que tá mesmo. Campanhas, newsletter, SMS, cupom, que é a interface geral mesmo da nossa plataforma. Então, pode entrar em contato que a gente vai investigar o seu caso, tá bom? Boa. Deixa eu ver. Os meus produtos estão disponíveis, porque não aparece como. Matheus, no caso, eu vi aqui que você falou sobre os produtos estarem disponíveis, mas não aparecem quando eu tento utilizar na segmentação. E aí, pessoal, já é um ponto que eu vou falar com todos. A gente precisa ter o feed de produtos importado na plataforma, tá? Para ele aparecer para mim. Então, verifiquem se estão com o feed importado. Caso não esteja, é necessário fazer a importação do feed de produtos. Gente, é bem simples de fazer também, tá? E a gente tem vários tutoriais, vários artigos que explicam como que a gente faz essa integração. Mas, caso vocês tenham dúvidas, a gente tem também o time ali de suporte disponível no chat que consegue ajudar vocês no momento da integração. Ponto importante, o feed a gente pede sempre. Se a plataforma ela não faz a sincronização do feed com o iDrone, porque a gente trabalha com algumas plataformas e-commerces, né, que o feed já vem automático no momento da integração, como é o caso da sincronização com a Nuvem Shop, com a Tray. Mas se no caso a sua plataforma não for uma dessas e a sua integração ela foi feita de forma customizada, você vai precisar integrar o feed aqui na plataforma e aí você vai solicitar um link XML
para a sua plataforma e-commerce e você traz ele aqui para dentro da Edrone. Uma vez que você tiver o XML, você pode chamar no chat que o pessoal envia para vocês o passo a passo, tá bom, pessoal? Mário, legal essa pergunta sobre qual as diferenças entre a segmentação e o fluxo customizado. A principal diferença é que o fluxo customizado ele vai funcionar igualzinho uma automação. Então, realmente, lá no fluxo customizado, eu filtro e segmento. Por exemplo, eu quero trabalhar um carrinho abandonado. Vamos ao caso desse e-commerce que a gente estava vendo. Um carrinho abandonado de cantinho do café. Então, eu crio ali um fluxo customizado de todo mundo que abandonar esse produto cantinho do café, automaticamente vai ser impactado pelo meu e-mail, SMS de carrinho abandonado. No caso, a segmentação, a gente vai utilizar não num fluxo automático, e sim para fazer disparos newsletter. Então, são disparos em massa. O meu fluxo customizado, ele depende que o meu cliente siga ele tem um gatilho, né? Então, no caso, o gatilho o cliente precisa abandonar o carrinho o carrinho que eu falei, né, do cantinho do café, para ele ser impactado pelo meu e-mail. É a partir do momento que eu ativo o fluxo que ele começa a rodar, eu não filtro retroativo. Aqui na segmentação, eu vou conseguir filtrar quem já abandonou o cantinho do café, quem visualizou o cantinho do café, tudo sobre o cantinho do café, quem comprou, e aí eu faço um disparo. Então, essa é a principal diferença. O meu fluxo customizado, ele vai começar a rodar, né? Vou começar a filtrar essas pessoas e impactar elas de maneira segmentada a partir do momento que eu coloquei ele para rodar. Então, se eu ativei esse fluxo, né, do carrinho abandonado para o cantinho do café hoje, quem abandonou ontem não vai entrar no fluxo. A pessoa precisa fazer isso agora, a partir do momento que ele está ativo. Já na segmentação, não, eu consigo ver retroativo. Pessoal, eu vou. A Maria aqui falou sobre os treinamentos, se a gente consegue mandar o link. Depois aqui do nosso. A loja não conseguiu participar, a gente vai mandar o link do YouTube. E eu vou incluir também o artigo sobre segmentação e o nosso e-book de segmentação, tá? Então, vocês vão receber esse material. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vi que tá travando, vou sair, tirei a tela aqui para ver se melhora a conexão. Bom, vamos continuar aqui com as perguntinhas. Então, sobre o link dos treinamentos, como eu falei, todo mundo vai receber no e-mail, tá? O feed, Priscila, o feed de produtos está importado, mas dá erro e até hoje não aparece o que está errado. Quais informações estão faltando? Loja integrada. Priscila, entre em contato com a gente no chat, porque aí a gente vai olhar certinho dentro do seu feed, tá? Se ele está integrado, se ele está sincronizado, porque às vezes, pessoal, a questão do feed ela é externa à Edrone, né? O feed ele é criado na plataforma e-commerce. Então, às vezes, é algo dentro do código do feed que divide as categorias de uma forma diferente a visualização das categorias que a gente tem no site. Isso pode gerar alguma confusão, mas qualquer problema assim particular que vocês tiverem em relação a isso, pode chamar a gente no chat, que o time técnico olha para cada caso em específico e auxilia vocês, tá bom? Dani, eu vi aqui a sua pergunta. Quero enviar um e-mail para reengajar contatos inativos. Consigo colocar um botão no e-mail? Quero continuar recebendo e usar meu cupom.
que ao cliente clicar, ele volta para os ativos? Então, o que acontece? Se o cliente abrir o e-mail, ele vai deixar de ser um contato desengajado, tá? Então, a gente não precisa nem colocar um botão que faça essa ação. O cliente, ao clicar no seu e-mail, abrir ele já deixa de ser um contato desengajado. Então, ele já sai daquela caixinha de desengajados e ele já vai para a caixinha de engajados, tá? Você consegue colocar inúmeros botões dentro do seu e-mail, seja para inscrição, cliente clica, se inscreve, cliente clica, copia um cupom, tem essas possibilidades. Então, todas as ações que vão direcionar o cliente a outra página, isso a gente consegue colocar sim. Mas sobre reengajamento, pode ficar tranquila que se o cliente abrir, ele já deixa de ser um contato desengajado. Por isso que é muito importante a gente se atentar no assunto, porque a gente quer despertar a atenção do meu cliente, né, pessoal, para que ele abra o e-mail. Então, ali, pessoal, se atentar a colocar o nome do cliente no assunto, a trazer ali algo que capte a atenção dele, segmentando. A partir do momento que eu começo a segmentar, os assuntos, por exemplo, né, a gente está falando tanto de cantinho do café, eu já coloco sobre o que eu vou falar no assunto. Então, para a pessoa bater o olho na notificação do celular dela e ver que é algo que é do interesse dela, é algo que chama a atenção dela, está ali chamando ela pelo nome, já vai despertar a atenção dele para abrir o e-mail. Boa, pessoal. Aqui mais uma dúvida. A partir de qual ação que o cliente faça e compre no site é uma compra que foi atribuída pela Edrone? Tenho essa dúvida. Boa, Emanuele. A gente tem um artigo sobre atribuição, eu vou até mandar ele aqui no chat para vocês, mas tirando a sua dúvida, ele é atribuído para Edrone somente quando o cliente ele teve quando a Edrone teve alguma influência nessa compra. Então, por exemplo, se chegar um cliente organicamente no seu site e fazer uma compra, e um cliente que não teve nenhum contato com nenhuma das mensagens, comunicações que você mandou pelo Edrone, essa compra, obviamente, ela não vai ser atribuída aqui para a gente. Mas agora, se, por exemplo, mandei uma newsletter, o meu cliente abriu essa newsletter, porque a gente consegue traquear quem abre, quem clica. Meu cliente abriu, meu cliente clicou. Se esse cliente fizer a compra em até 7 dias, aí é considerada uma compra impactada. Aqui a gente fala muito de atribuição, mas a gente gosta da palavra impactada. Então, que a comunicação que eu mandei pela Edrone, a estratégia, né, que eu fiz aqui por dentro da plataforma da Edrone impactou nessa compra. Eu mandei aqui, pessoal, um artigo, ele é novo, e ele fala aqui certinho sobre as conversões, traz aí uns termos mais técnicos, então vocês podem dar uma olhadinha, mas basicamente se resume nisso. Então, é um período ali de janela de 7 dias. Bom, galera, preciso fazer uma pesquisa com meus clientes e gostaria que eles respondessem no próprio e-mail. É possível? Sim, é possível se o seu e-mail ele receber respostas, tem essa possibilidade sim. Ou você pode também colocar ali um outro e-mail, caso você queira direcioná-los a outra resposta, a outro destinatário. Tem como a gente tem o ícone ali de e-mail para o cliente clicar e aí ele já consegue, já vai abrir automaticamente para ele criar um e-mail para esse novo destinatário. Pessoal, vamos encerrando então aqui por hoje, que a gente ultrapassou ali o tempo, né? Que eu sempre prometo que vão ser 30 minutos, mas sempre passa um pouquinho. Mas foi um papo muito bom. Quero falar aqui para vocês que todo mundo do time de CS consegue auxiliar vocês a criarem segmentações específicas para o segmento da loja de vocês.
Então, aproveitem, chamem a gente do time de CS, a Fran, a Bia, Thalita, Laura, Jade, quem for aí a CS de vocês, chamem elas e peçam ali ajuda com a segmentação, criar segmento olhando para a loja de vocês. Vamos aproveitar essas datas comemorativas, né? Eu usei de exemplo do Dia dos Pais. Gente, realmente, segmentar nessa época traz muitas possibilidades. Usar o SMS segmentado, então, né? Comunicação rápida, assertiva. Então, vamos chamar CS no chat, marcar reunião, que eu quero todo mundo com campanhas ali de newsletter e de SMS segmentado, viu? A aula fica salva, a gente vai mandar o link. A gente sobe ela no nosso canal de YouTube. Então, se alguém da loja não conseguiu participar, se alguém quer rever, a gente vai mandar. E eu vou mandar também os conteúdos que a gente tem, que são muito legais de vocês olharem sobre segmentação. Então, acho que por hoje é isso, pessoal. Quinta-feira, quase sexta, né? Um ótimo final de semana para todo mundo. Muito obrigado pela participação. E eu fico aqui esperando quem é meu cliente marcar uma reunião comigo para a gente pensar ali uma estratégia de segmentação bem legal, viu? Tchau, pessoal. Muito obrigada. E até o final do dia a gente já manda o e-mail, tá? Com o link do nosso canal e os artigos e o e-book sobre segmentação. Tchau, pessoal. Muito obrigada.